Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em 1984 de George Orwell. E olha, esse livro é muito mais que uma simples história. É quase um aviso. Ele pinta um retrato de um mundo onde um poder totalitário não controla só o que as pessoas fazem, mas até o que elas acreditam ser a verdade. Nossa jornada já começa com os 3 lemas do partido que estão estampados por toda a superpotência da Oceania. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso aqui não são só palavras jogadas, sabe? São os pilares de uma sociedade que foi toda pensada para bagunçar a lógica e aniquilar o pensamento independente antes mesmo que ele surja. E agora a parte interessante. Como é que esse controle todo é mantido? A principal ferramenta é a tecnologia. A teletela, que está em todo lugar, simplesmente acaba com a ideia de privacidade. Imagina só, a sensação constante de poder estar sendo vigiado força qualquer um a se policiar o tempo todo, a viver como se cada gesto, cada suspiro estivesse sendo analisado. E a gente acompanha essa realidade bem sombria pelos olhos do Winston Smith. Ele não é um herói de capa e espada, não. Ele é um cara comum que trabalha no Ministério da Verdade. Vive com uma dor chata numa úlcera na perna e com aquela sensação incômoda de que as coisas não deveriam ser daquele jeito. E aí, num ato de rebeldia que parece pequeno, mas é gigantesco, Winston comete um crime de pensamento. Ele começa a escrever um diário secreto, uma coisa que, nesse mundo, pode levar à morte. O objetivo dele é simples, mas ao mesmo tempo perigosíssimo. Registrar a própria realidade, os próprios pensamentos, para um futuro que talvez nunca chegue a ler. Vamos ver agora como esse pequeno ato de rebeldia começa a definir a luta do Winston para manter a sanidade num mundo que exige uma conformidade absoluta. O Winston trabalha no Ministério da Verdade, um nome que, convenhamos, é pura ironia. O trabalho dele, como a gente vê aqui, é basicamente um processo de 4 passos para apagar a história. Ele recebe uma ordem, acha o registro antigo, reescreve o passado para bater com o presente e depois joga a prova original no buraco da memória. Pronto. A verdade vira aquilo que o partido diz que foi. E aqui a gente vê exatamente como isso funciona na prática. Quando um membro do partido, como esse camarada Withers, cai em desgraça, ele não é só punido, ele é vaporizado. Ele vira uma impessoa, ou seja, é totalmente apagado da história. Para preencher o buraco que fica, o Winston simplesmente inventa um herói de mentira, o camarada Ogilvy, uma nova verdade criada do zero. Mas a rebelião do Winston não fica só no campo das ideias, não. Logo ela se torna algo pessoal e muito, mas muito mais perigoso. Tudo por causa de um desejo humano que o partido tenta esmagar a todo custo. Um dia, no corredor do ministério, uma jovem de cabelo escuro que ele até então via com desconfiança e medo, tropeça e cai perto dele. Quando ele vai ajudar, ela bem discretamente passa um bilhetinho para a mão dele. A mensagem dentro daquele papel acende uma faísca de esperança que era totalmente proibida. A filosofia da Júlia é bem direta. Ela odeia o partido porque ele atrapalha a vida dela, a diversão dela. Para Júlia, a vida é para ser vivida, e as regras do partido são só obstáculos que ela tem que dar um jeito de contornar. Como o próprio Winston diz, ela é uma rebelde da cintura para baixo. A Júlia tem uma sacada quase que instintiva da estratégia do partido. Ela entende que essa repressão sexual toda não tem nada a ver com moral, é sobre controle. Toda a energia e a lealdade que seriam gastas num relacionamento pessoal são desviadas, transformadas em adoração ao líder e em fanatismo de guerra. O prazer privado é uma ameaça direta ao poder do Estado. Essa conexão com a Julia dá uma nova coragem para o Winston. Pela primeira vez, ele não está sozinho na sua rebelião, e isso leva a dar um passo ainda mais arriscado. Ele decide procurar o O'Brien, um membro do alto escalão do partido que ele acredita, lá no fundo, fazer parte de uma resistência secreta. O'Brien convida os dois para seu apartamento luxuoso e os submete a um teste, uma espécie de questionário bem aterrorizante. Eles concordam com tudo, dispostos a cometer as piores atrocidades em nome da rebelião. A única coisa que eles se recusam a fazer é se separar um do outro. O'Brien então entrega para eles o manifesto da tal confraria, um livro. E é lendo esse livro que Winston finalmente entende a filosofia do partido, incluindo a ginástica mental do duplo pensamento. É a habilidade de ter 2 ideias opostas na cabeça ao mesmo tempo e acreditar nas duas. É saber que está mentindo, mas ainda assim acreditar na mentira. É a base de todo o controle psicológico na Oceania. Acreditando que tem um aliado no O'Brien e um cantinho secreto, Winston e Julia encontram um breve momento de liberdade. Eles alugam um quarto em cima da loja de antiguidades do Sr. Sherrington, um lugar sem teletela, onde eles podem finalmente ser eles mesmos. Nesse quarto, bem longe dos olhos da teletela, eles vivem uma pequena ilusão de normalidade, de liberdade,
eles se sentem inseguros. Mas, enquanto Winston sussurra para Julia que eles já são os mortos, meio que conformado com o destino, mas ainda assim aproveitando o momento, a realidade bate na porta com uma força brutal. Uma teletela escondida atrás de um quadro revela que o santuário deles era o tempo todo uma armadilha. Soldados de uniforme preto invadem o quarto. E o simpático dono da loja, o Sr. Sherrington, se revela um membro da polícia das ideias. A armadilha se fecha. Winston é levado para o temido Ministério do Amor, o lugar onde não há escuridão. É uma fortaleza sem janelas, onde as luzes nunca se apagam e a tortura é uma ciência. E aí vem o grande baque. O torturador do Winston é o próprio O'Brien. Toda a esperança dele, a confraria, o suposto aliado no poder, tudo não passava de uma encenação meticulosa do partido para atrair e capturar quem pensava diferente. A rebelião nunca foi real. Era só uma isca. O'Brien vai sistematicamente desmontando a mente do Winston, explicando a verdade nua e crua. O partido não quer o poder para o bem de ninguém, ele quer o poder pelo poder. Como o próprio O'Brien diz, se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando num rosto humano, para sempre. A realidade é simplesmente aquilo que o partido diz que é. O tormento físico e psicológico transforma ele numa casca vazia. O corpo dele está destruído, a mente confusa, mas uma última coisa parece continuar intacta: o amor dele pela Julia. Ele acredita que, enquanto amar a Julia, ele ainda não terá sido completamente derrotado. Mas o partido tem uma última ferramenta, a Sala 101. Lá, cada pessoa é confrontada com o seu pior medo, o seu maior pavor. Para Winston, são ratos. E diante daquele horror absoluto, Winston grita a traição final. Ele sacrifica a Julia para se salvar. Esse é o ponto de ruptura. É o fim. Depois da Sala 101, o Winston é solto. Ele é um homem curado. Ele reencontra a Julia, mas não existe mais sentimento, só desprezo. Ele foi finalmente quebrado, a mente dele foi reconfigurada. No final, com lágrimas de alegria correndo pelo rosto, ele aprendeu a amar o grande irmão. E é por isso que 1984 continua tão poderoso. Porque não é só uma história, é um espelho. Ele nos força a questionar a natureza da verdade no nosso próprio tempo. Numa era cheia de narrativas que competem entre si e fatos alternativos, a pergunta assustadora de Orwell continua ecoando. Até que ponto a realidade pode ser distorcida antes que a gente se esqueça completamente de como era a verdade?